A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus, culto de adoração. Mais um dia vamos adorar o nosso Deus. Desde já, Deus te abençoe aí na sua casa e vamos juntos, exaltar e glorificar o nome santo do Senhor. O Senhor é bom. Glória a Deus, cada dia vamos glorificar ao Senhor, Ele é o nosso Pai, que cuida das nossas vidas. E você sinta-se amado do Senhor. E nesta noite vamos para o momento da palavra. Amém? Hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, que vai estar em Lucas, no capítulo 1. Amém? É uma passagem que sempre está dentro de nós, temos no nosso coração, mas vamos receber aquilo que o Espírito Santo traz para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra de Deus aqui. Lucas, capítulo 1, vou estar meditando a partir do versículo 57, que fala do nascimento de João Batista, que veio com muita alegria, muito esperado, e nós vamos estar vendo aqui, amém? E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome do seu pai. E respondendo sua mãe disse: não, porém será chamado João. E disse-lhes: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. É interessante aqui, amados, que quando Zacarias teve aquela visão, o anjo avisa, fala com Zacarias lá no templo, o Senhor entregou ali o milagre, que seria, Isabel teria um filho, os dois já eram velhos, alto em idade, mas naquele dia, no momento da oração ali, que ele estava no templo, o anjo Gabriel apareceu a ele e falou que Isabel teria um filho, Só que Zacarias, ele duvidou, ele ficou pasmo com tudo aquilo, e a palavra de Deus diz que ele ficou mudo até aquela época. Aqui vejamos que Isabel já tinha tido o menino, que era João Batista. E quando ele é levado ali para ser apresentado, então eles iam colocar o nome de Zacarias, mas ela diz: não, o nome dele é João. Interessante isso, porque Zacarias ficou mudo
Durante todo aquele tempo da gravidez dela, Zacarias ficou mudo, porque assim o anjo Gabriel fez ali por Deus, né? Ele recebeu aquele, digamos assim, aquele exemplo que com o que Deus fala não pode duvidar, né? Então somente você tem que crer e glorificar a Deus. E Zacarias naquele momento, ele ficou assim, ele recebeu, eu vejo assim, essa pena. Ele recebeu aquele ali, ele ficou todo o tempo sem poder falar. Imagina que situação. A mulher grávida e ele não se comunicava, não falava. A fala dele ficou até o tempo que o guri nasceu, o menino, né? Então aqui vejamos que é interessante quando diz assim: e os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. Quer dizer, todos ali compartilharam daquela alegria, né, com a Isabel, e todos viram que era a misericórdia de Deus, porque esse Deus que nós, quando eu vejo palavra assim, eu fico imaginando, meu Deus, ficou nos mínimos detalhes. Para quê? Para nós ver que esse Deus que nós servimos é esse Deus poderoso que faz assim. Ele fez no passado e faz, tem todo o poder para mudar qualquer situação hoje também. E é interessante que aqui foi uma alegria muito grande. E aí quando leva o menino para ser apresentado ali, eles queriam colocar o nome do pai, que era Zacarias. Mas aí Isabel falou, não, o nome dele é João. E eu acho interessante isso, a obediência, porque ela tinha entendido que o nome, mas não tem ninguém na sua família com esse nome. Na família de vocês não tem ninguém com esse nome. Mas esse tinha sido o nome que o anjo tinha dito para Zacarias. É interessante quando Deus ordena algo, tem que ser daquela forma. Até eu gostaria até de achar aqui aonde que o anjo ordena. E aqui, ó, por que Zacarias ficou muito tempo sem falar, né? No versículo 12 diz assim, 10. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho e lhe porás o nome de João. Então, aqui vejamos que foi uma ordenança do Senhor, que enviando Gabriel ali, o anjo Gabriel até Zacarias, deu o nome que foi João. Então, aqui Maria, diante dessa situação, que já iam colocar outro nome, ela falou não. Tudo isso, amados,
é obediência à palavra de Deus. É seguir a passo. Nada pode mudar. Aqui eu acho muito interessante isso. Ali ele já, não, coloca o nome do pai. Ela falou não. Obediência, amados. Obediência a Deus. Isso nos leva a entender o quanto é importante, porque ali tudo já veio no plano de Deus, o nome de João. E respondendo a sua mãe, disse: não porás, será chamado João. Ela teve voz ativa ali de falar que o nome do menino era João, porque Zacarias ainda não estava falando, entendeu? E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai, como queria que lhes chamasse. Aqui Zacarias estava ainda só por acenos, né? Ele ainda não, a sua língua estava presa, ele não se comunicava, porque ele ficou durante a gravidez de Isabel, e aqui o menino já tinha nascido, né? Já estava ali para ser colocado o nome, e Zacarias ainda sem falar, sem fala, né? Mas aqui é o momento. E perguntaram por acenos ao pai, como queria que lhe chamasse. Eles perguntaram por aceno, né? E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. Tudo isso, olha que interessante. E todos se maravilharam, porque esse era o nome que Maria já tinha. Perdão, amados. Isabel, tá? Isabel. Isabel ali tinha dito que o nome seria João. Mas ainda aqueles que estavam à frente ali, né, para apresentar o menino, foram perguntar para o pai. O pai, sem se comunicar, pede algo para escrever, né? E o nome, João. Então, isso tudo é o Espírito Santo de Deus ali dando a direção certa, porque o nome já tinha há muito tempo sido dado, o nome de João, né? Então, conforme a direção do Espírito Santo e a obediência em tudo. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. Por quê? O Espírito Santo ali, né, mostrou tudo na direção certa. E logo se abriu e logo a boca se abriu e a língua se lhe soltou e falava louvando a Deus. Diante de tudo aquilo, aqui foi o momento que Zacarias ali começou a falar. Você já imaginou a alegria dele, o momento tão especial, né? Ali todos reunidos, e ele há tanto tempo sem falar, mas naquele momento especial, Deus dá a voz para ele, e ele ali se alegra, e todos ficaram maravilhados, a palavra de Deus diz, né? E pedindo, ali quando ele escreve ali o nome de João, o nome do menino que seria João, todo o povo já ficou, meu Deus, mas a Isabel falou que era João,
Agora ele está falando que é João. Então, aqui, todos ali, porque o nascimento de João Batista foi um presente, foi uma alegria para todos, né? E veio o temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas estas coisas. Quer dizer, a fama correu, né? Quer dizer, João Batista, ele veio assim, um presente de Deus, algo muito especial, e não só para Isabel, mas Zacarias, mas para todos ali. Foi algo assim de muita alegria, de muito louvor, como a palavra de Deus diz. E o seu nome é João, e todos se maravilharam, né? Quer dizer, assim, todos, ele veio como um presente, né? Para todos. E todos os que ouviram as conversas em seu coração, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Quer dizer, aquilo ali, todos via que algo muito extraordinário, muito bom estava vindo através do nascimento de João Batista, né? Então, todos ali, eles estavam em festa, em adoração a Deus, agradecidos e comemorando, né? E aí vem aqui no versículo 67, e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo, quer dizer que ali, aquele momento daquele sacerdote, né? Que ele era um sacerdote na casa do Senhor, aquele adorador, aquele que estava ali sempre levando o incenso. A palavra de Deus diz que os outros ficavam de fora, né? Aguardando ele. Ele que entrava ali para oferecer o sacrifício, o incensário, tudo isso era ele. Então, depois de tudo aquela experiência que Deus ouviu a oração dele, porque isso aqui, amados, também é o que nos leva e nos ensina, que nós precisamos nunca desistir e sempre confiar aquilo que nós apresentamos ao Senhor. Nós não podemos deixar de lado, esquecido. Não, Zacarias, ele era aquele adorador do Senhor, o sacerdote da casa do Senhor ali, que tinha um compromisso, que tinha os horários das suas adorações, de estar ali no altar, como a palavra de Deus diz. Então, ele, depois de muitos anos, a palavra de Deus diz que eles já eram velhos, mas um dia o Senhor respondeu à oração dele. Então isso nos leva a ter no nosso coração que o que nós apresentamos ao Senhor, Ele ouve. É no tempo dele, não é no nosso, mas Ele é o Deus que faz, que tem todo o poder para mudar a situação, não importa que jeito está, como importa que o Senhor tem todo o poder para fazer o que Ele quer, para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja louvado, porque aqui vejamos que o que aconteceu ali, através de tudo isso, o nome do Senhor foi glorificado, o nome do Senhor foi exaltado. Aqui, Zacarias, ele ficou, depois de tudo isso aqui, ele ficou tão cheio do poder de Deus. Ali, a palavra de Deus diz que ele
ele estava cheio do Espírito Santo de Deus e ele ali começa a profetizar. Porque é isso, amado. É isso que o Senhor quer no nosso coração. A alegria, a direção do Senhor, o milagre acontecendo, porque o nosso Deus é Deus de milagre. Aqui, quando Zacarias é cheio do Espírito Santo, ele começa a profetizar. E olha o que ele diz: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Quer dizer, ali a profecia já era, ele estava bendizendo o nome do Senhor, porque sabia que o que estava acontecendo ali era para todo aquele povo, era a bênção de Deus, porque era algo muito assim, de Deus mesmo. E ele continua dizendo: e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Aqui, amados, ele já estava profetizando sobre a vida de Jesus Cristo. Ele já estava profetizando a vinda do Senhor Jesus, o nascimento do Senhor Jesus também. Quando ele fala aqui da casa de Davi, ali quando ele está ali cheio do Espírito Santo de Deus, a unção é tão poderosa que ele já começa a profetizar o nascimento de Jesus, o que seria para aquela nação de Israel. E João, ele vem abrindo o caminho, né? Então aqui é interessante isso. E nos levantou, olha isso, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Aqui ele já estava profetizando o nascimento, que Jesus vinha para a salvação da humanidade. Amém, amados? Como falou pela boca dos seus profetas, desde o princípio do mundo. Tudo isso ele já tinha no coração, a palavra, mas que é o que eu sempre digo. A palavra de Deus, ela tem que estar dentro do nosso coração. Aqui ele estava falando ali, porque desde o início a promessa era que viria o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar do seu santo concerto, porque Deus tinha essa aliança, a nova aliança, Jesus Cristo, que viria em favor da humanidade. Aqui tudo isso ali, depois, aquele momento tão especial ali, o Espírito Santo de Deus começa a usar Zacarias, o sacerdote Zacarias, para ele estar falando tudo isso. E do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, promessas de muito tempo, mas ali estava iria se cumprir, e ali era o começo de tudo. Amém? E do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que libertos das mãos de nossos inimigos e servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Aqui, amados, a promessa de Jesus Cristo. A promessa que estava dando ali, já abrindo, falando bem claro,
que ele seria livre para adorar, para buscar de todo o coração Jesus Cristo. E nós também tivemos essa oportunidade, esse favor de Deus, essa liberdade de recebermos Jesus Cristo como Salvador da nossa vida. E temos liberdade de falar direto com o nosso Pai. Antes, aqui vejamos que quando Zacarias entra ali no templo, era somente o sacerdote que ia entrar ali para oferecer sacrifício. Os outros ficaram de fora. Mas aqui está falando da vinda do Senhor Jesus, do que iria acontecer, que nós teríamos esse livre acesso ao Pai, de nos colocar diante da presença dEle e oferecer o nosso sacrifício de lábios. Aqui é interessante que quando Zacarias começa a falar dessa forma, ele já está trazendo tudo aquilo que Jesus Cristo faria por nós e faz por nós, porque hoje nós somos livres para adorar o Senhor Jesus, para entrar em oração, falar com o nosso Pai. Aqui, quando diz aqui no versículo 75, que diz assim: em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Nós temos livre acesso ao nosso Pai. Através de Jesus Cristo, nós temos essa comunhão, essa adoração. E aqui, tudo isso a palavra vem revelando. Por isso que é tão maravilhoso. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos esta palavra, e cada vez que o Senhor traz ao nosso coração, o Senhor vem revelando, o Espírito Santo vem revelando formas que assim não tinha sido vista ainda dessa forma. Mas aqui o Senhor Jesus, o Espírito Santo vem abrindo para nós a grandeza que é, como foi todo o propósito de Deus. Primeiro João Batista, e aqui Zacarias já está profetizando a vinda do menino Jesus, a vinda do Senhor Jesus Cristo para nós. Amém? E olha o que ele diz. Então aqui, olha, peço que você grave bem o 74. De conceder-nos que, libertos das mãos de nossos inimigos, e servíssemos sem temor. Amém? Porque liberto, quando ele está profetizando, falando dessa forma, porque antes nós não tínhamos a liberdade de nos achegar até Deus, nos achegar. Antes não havia ainda, nós não tínhamos essa luz, e hoje nós temos. E tudo isso aqui já foi profetizado ali pelo sacerdote Zacarias. O 75 diz: em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Hoje nós temos, amado, toda essa liberdade de estar diante do Pai, de estar oferecendo a nossa vida, o nosso culto, a nossa entrega diretamente ao Pai, a Jesus Cristo. Isso tudo aqui, a palavra já vem sendo revelada. E aí ele diz: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir antes a face do Senhor e preparar os seus caminhos. Aqui ele está falando
E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Profeta do Altíssimo. Aqui já está falando de João Batista. Porque João Batista veio para abrir caminho para Jesus Cristo, profeta do Altíssimo, Jesus Cristo, que aqui você veja todo o projeto, tudo como Deus veio agindo e colocando tudo certo para nós e para aqueles ali que estavam contemplando esse momento ali, o nascimento de João Batista, e aqui o Zacarias, o sacerdote, já falando o que iria acontecer. Para dar a seu povo o conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Quer dizer, aqui ele vem falando, e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Quer dizer, o menino ali, João Batista, aquele que era o profeta, aquele que seria o profeta, para ir abrindo caminhos, porque Jesus Cristo já estava vindo. E aqui, por quê? João Batista, ele foi preparado para trazer o arrependimento, levar a palavra, trazer o arrependimento daquele povo, né? E tudo isso aqui vem sendo revelado pelo Espírito Santo de Deus. E é interessante, para dar ao seu povo o conhecimento. Aqui é interessante, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir adiante, abrindo o caminho, falando do amor, trazendo o povo ao arrependimento, falando de salvação. Isso que é interessante, né? Preparando o caminho, anunciando. Porque é interessante que quando algo vai acontecer, sempre a mensagem ela já vem sendo anunciada. E aqui João Batista, ele já veio para anunciar Jesus Cristo, e para trazer a remissão dos pecados, aquele povo ali, para ele através da palavra, trazer o arrependimento, o reconhecimento de Deus. E diz, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Quer dizer, tudo isso pelas misericórdias de Deus, que do alto ali ia dar toda a direção para a caminhada de João Batista, que era o profeta do Altíssimo, aquele que estava vindo para abrir caminho, para trazer o povo ao arrependimento. E diz, para iluminar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Aqui vejamos que a palavra de Deus, quando João Batista ele é preparado, e olha que o preparo de João Batista foi muito interessante. Ele foi para o deserto. A palavra de Deus diz que ele viveu no deserto. Aonde que ele aprendeu, aonde que ele teve conhecimento?
ele recebeu de Deus, dos altos céus, toda a direção. É muito, assim, quando ele aparece ali, com aquela pregação, e olha que a pregação de João Batista não veio passando a mão na cabeça de ninguém. Ele veio ali chamando, mostrando o pecado e trazendo a palavra de arrependimento. E aí a palavra de Deus diz que aqueles que estavam sentados em trevas, que estavam sentados em trevas, à sombra da morte. Por que fala dessa forma? Porque já não havia mais esperança. Aquele povo ali, né? E olhe que quando João Batista, depois de muitos anos vivendo no deserto, né? A palavra de Deus, todos nós sabemos como que era a roupa de João Batista, do que ele se alimentava. Então não era algo fácil, não era algo muito, mas uma coisa, quando ele aparece, ele vem com unção, ele vem com poder de Deus. E quando eu vejo essa palavra, mas sabe o que eu tenho no meu coração? Não importa o deserto que você e eu estamos passando. Importa que nós precisamos nos revestir da palavra de Deus, porque Deus tem propósito para isso. Deus não vai deixar você estar no deserto para você sair de lá e não ter nada de bom para fazer. Deus deixou João Batista. Ele ficou muito tempo. Mas foi o preparo. Porque quando ele saiu de lá, havia poder, havia força, havia direção na palavra. A palavra de Deus diz que vinha gente, nações de muitos lugares para ouvir João Batista pregar à beira do Jordão. Para ouvir ele pregar e ser batizado. Então, isso aqui que quando eu vejo, medito esta palavra, eu entendo que o Senhor, Ele tem a sua maneira de trabalhar nos nossos corações. João Batista, embora sendo aquele menino tão amado, que nasceu, que veio ali, a alegria dos seus pais, né? Ele viveu no deserto, a palavra de Deus diz. Houve um preparo no deserto. Deus cuidou dele no deserto. E quando Deus permite que ele apareça, ele veio com toda ousadia. Ele veio com graça e poder. Ele veio com o poder da palavra de Deus no seu coração. E aonde que ele aprendeu? Ele recebeu de Deus a unção poderosa da palavra. E é isso que o Senhor nesta noite nos ensina, amados. Que o Senhor, Ele está nos preparando. Não importa o deserto que você está passando aí. Saiba que você vai sair. Mas é para o nome do Senhor ser glorificado. E coisas grandiosas acontecer. Para que muitos vejam a glória de Deus, o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Então saiba que o deserto que você está passando não é o fim, mas é um preparo. E o Senhor está preparando, está te fortalecendo, e Ele tem muito mais para colocar na tua vida, para que você venha abençoar outras vidas,
sendo usado por Deus. Amém? Você entende qual a direção da palavra? E você entende porque muitas vezes está passando tantas coisas aí, o Senhor está te lapidando, te ensinando e preparando o seu coração. Porque João Batista não teve uma vida só de coisas fáceis, não. Não, ele foi para o deserto. No deserto é lugar de preparo, é lugar de comunhão. E quando ele volta, olha o que o João Batista fez, olha a ousadia que João Batista veio. Amém? Então, por isso que fala dessa forma. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do alto nos visitou. Então, ali Deus orientou João Batista do alto, ele recebia força, palavra poderosa, para alumiar os que estavam assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Porque foi para isso que João Batista veio abrindo o caminho. Amém? Para nos livrar, para livrar da morte e para trazer a paz que seria Jesus Cristo. Amém? Que estava chegando. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos, até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. E aqui, amados, olha isso aqui. Ele esteve aonde? Nos desertos. Não foi só no deserto, não. Nos desertos. Até o dia de se apresentar para todas aquelas autoridades, para todos aqueles ali que achavam que eles eram os poderosos. Mas quando João Batista aparece, ele tem uma pregação, ele tem uma fala que eles se achegavam ali, muitos se achegavam ali ao arrependimento. E aqueles que muitos vinham de curioso, mas que a palavra de Deus estava ali sendo dada àqueles corações, porque Deus usou grandemente a vida de João Batista. Amém? Para trazer a salvação, para anunciar Jesus Cristo, né? E é isso que a palavra nos ensina. Então, houve um preparo até aquele dia, né? Até o dia que ele tinha que se apresentar para aquele povo. E aí a palavra foi levada, foi dada ali. E é interessante que o nascimento de João Batista foi anunciado já desde do Antigo Testamento mesmo. Em Malaquias, no capítulo 3, fala dessa forma. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vos buscais, o anjo do concerto a quem vos desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Então, aqui, a palavra do Senhor, esse anjo, o anjo anunciou o nascimento de João Batista. Foi anunciado. Porque João Batista, ele veio para abrir caminho, para anunciar Jesus Cristo. Então é interessante que
A palavra de Deus, ela sempre vem assim, de uma forma, para trazer ao nosso coração todo o propósito de Deus, né? E uma coisa é que nós precisamos tão somente a cada dia perseverar, ser grato a Deus por tudo que nós temos recebido e saber que Jesus Cristo, ele veio para a salvação da humanidade, né? E houve todo um preparo. Desde muito tempo foi anunciado e aconteceu. Então aqui está anunciando a vinda, o nascimento do Senhor Jesus. E hoje a igreja do Senhor tem que estar preparando o seu coração, tem que estar preparada. Amém? Porque da mesma forma que Jesus Cristo foi anunciado que viria, tudo está na palavra de Deus. E agora, o que nós também estamos sendo alertados, está sendo anunciado cada dia. Jesus voltará, assim como ele nasceu, né, desde o seu nascimento, cumpriu o seu ministério aqui na terra, e agora o que a igreja do Senhor tem que estar preparado e tem que estar vivendo na palavra de Deus, porque Jesus voltará. Amém?